Boa tarde, professor. Opa, Paulo, tudo bom? Só desencontro. Mas vamos lá, agora vai. Normal, acontece. Tem coisa que foge do controle. Deixa eu já ir abrindo aqui o arquivo. Mas hoje é o último dia, hoje está bem tranquilo. Hoje está bem tranquilão. Deixa eu aqui dividir a tela. E... Sim. Deixa eu só carregar aqui agora. Deixa eu pegar a caneta aqui. Beleza. Vamos, PDF. Carrega. Vamos lá, então. Então, vamos lá. Então, a ideia... Opa, ficou grande ainda. Então, vamos lá. Então, a ideia, né? Hoje, como é o nosso último encontro, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho, para a gente fechar aí, a gente vai falar um pouquinho aqui desses assuntos aqui, tá? Então, o que nós vamos falar? Nós vamos, na verdade, vamos fazer um apanhado geral, né? De organização, gestão de pessoas, né? Organização empresarial, risco e retorno, gestão de qualidade, identidade da empresa e a fidelização do cliente. Então, a ideia é a gente fazer um apanhado geral disso tudo aí, tá? Então, vamos lá, então. Então, vamos fazer uma recapitulação, né? O que é uma organização, né? Uma organização, do ponto de vista empresarial, evidentemente, a gente sempre vai olhar com base no que é administração, tá? Então, é uma associação de pessoas, né, que vão combinar esforços individuais ou em equipe, né, com a finalidade de realizar um propósito coletivo, tá? Então, quando a gente pensa assim do ponto de vista individual, a gente está olhando uma microempresa, tá? Então, a gente está olhando lá uma microempresa, uma MEI, né? Não é nem uma microempresa, é uma MEI, certo? Que é o próprio dono, ele é o próprio dono do negócio, ele é um empreendedor, certo? E aí, de forma individual, ele vai desenvolver ações, né, propósitos que vão realizar os objetivos e os propósitos de outras pessoas, mas de forma coletiva. Então, vamos pensar, por exemplo, um carrinho de cachorrão. O carrinho de cachorrão só tem uma pessoa, em alguns casos, tá? Então, pode ter uma única pessoa trabalhando naquele carrinho, ali naquele carrinho de cachorrão, mas que ele vai realizar o propósito de um conjunto de pessoas que querem consumir aquele produto ali, tá? Se for uma empresa, já for uma microempresa que tem o dono e alguns funcionários, ele pode trabalhar de forma coletiva para realizar o propósito de outras pessoas. Então, pegar um exemplo simples, né? Quando a gente pega, por exemplo, uma televisão, um conjunto de pessoas trabalhou na construção daquela televisão, tá? Que vai resolver o problema de forma coletiva de outras pessoas. Tá? Então, alguns exemplos, né? Empresas, associações, órgãos do governo, entidades públicas, né? Eu falei de empresas privadas, mas necessariamente não precisa ser uma empresa privada, pode ser uma empresa pública. Então, por exemplo, aqui nesse caso, eu sou o professor, o único dessa disciplina, que está dando essa aula de forma coletiva, tá? Vamos seguir aí, então. Nesse sentido, a gente viu algumas organizações, né? As públicas, privadas e do terceiro setor, certo?
um dos grandes problemas da gestão de pessoas dentro de uma organização, justamente é construir um time de sucesso, ou seja, um grupo de pessoas que trabalhem de forma coletivamente dizendo, mas que de forma harmoniosa, ok? Os componentes de uma gestão, ele é basicamente compostos por esses 6 elementos aqui. Você vai ter o fundador da empresa, você vai ter os sócios da empresa, né? Você vai ter os colaboradores, né, que são os funcionários, os fornecedores, os investidores, né, se for uma empresa de capital aberto, e principalmente os clientes. Então, todos esses elementos aqui, eles vão interagir e vão moldar como a empresa trabalha, tá? Então, o fundador vai trazer para si muito das suas visões e aspirações. Os sócios podem contribuir de forma pontual com alguma característica. Os colaboradores vão trazer também o seu conhecimento. Os fornecedores vão querer interferir no sentido de que eles querem ser os exclusivos da matéria-prima na construção desse produto ou do serviço. Os investidores, se forem uma empresa de capital aberto, eles vão influenciar no dinheiro que eles vão financiar a empresa. E os clientes vão influenciar no sentido de que eles consomem, compram, né, o produto ou não. E também de forma como é que eles interagem, tá? Com o saque, o controle o controle de qualidade da empresa, tá? Então, de forma simplista, a organização empresarial ela está diretamente relacionada com as tarefas que são coordenadas e divididas dentro da empresa. Então, quando você pega uma metalúrgica, ela tem lá vários setores. Sei lá, tem o setor da manutenção, tem o setor dos tornos, tem o setor lá da engenharia e por aí vai, tá? Isso também é organizado de forma hierárquica e organização com base no negócio. Então, com base no que a empresa se propõe a vender, dependendo do ramo de atividade dela, isso vai estar relacionado com a hierarquia e a organização também. E aí vale lembrar que cada empresa ela tem um perfil, né? Cada empresa, firma ou negócio vai ter um perfil. E esse perfil ele vai se adequar a uma determinada organização. Ok? Outra coisa importante dentro da organização são as funções. Então, a gente pode, de forma simplista, encontrar 4 funções básicas, né, dentro de uma empresa. A gente vai ter a função do financeiro, que está relacionada com todos os registros e dados relacionados à parte financeira da empresa. A gente tem a função do RH, que de forma simplista ou mais complexa, ela vai gerenciar todo o pessoal da empresa, tá? O marketing, né, que vai gerenciar toda a forma com a qual a empresa se relaciona com os seus clientes, e vai ter a função produtiva, né, que ela é a responsável pela produção dos produtos e serviços que vão ser comercializados. Muito bem. Continuando, a gente tem ainda dentro de uma organização a avaliação da questão do risco e do retorno. Tá? Qual é o único motivo que faria um investidor, correr mais risco? A única coisa que justifica isso, correr mais risco, é que proporcionalmente ele vai ter um retorno maior. Tá? Então perceba que essa relação ela está intrinsecamente ligada. Quanto mais riscos eu correr, eu correr, maior será o retorno. E vice-versa. Ou seja, quanto maior o risco, quanto maior o retorno, maior o risco. Quanto menor o retorno, menor o risco. Tá? Então, isso daí é
É relacionado. Então, se a gente olhar, por exemplo, aqui de forma bem simplista, tá? Vamos pegar aqui um capital de 50 mil reais, tá? Então, um capital de 50 mil reais investido na poupança no ano de 2019, ao final de um ano líquido, eu tive esse rendimento aqui. E por que eu tive esse rendimento? Quando a gente observa aqui a poupança, ela teve deixa eu riscar aqui, ela teve essa rentabilidade nominal, né? E a inflação foi isso. Então, perceba que a rentabilidade real foi pelo contrário, foi até negativa, tá? Se a gente pegar, por exemplo, outras fontes financeiras, a qual o risco é maior, né? A Bolsa de Valores, por exemplo, ela tem, em média, ao ano, 31%. A poupança deu 4,26%. Mas qual é o problema da Bolsa de Valores? O problema da Bolsa de Valores é que você tem o risco de você comprar papel de uma empresa e ela desvalorizar, tá? Mas você obtendo aí êxito nesses investimentos, perceba que o retorno é algo muito atraente, né? A poupança deu R$ 2.130, aqui deu 15 mil, tá? Agora, qualquer coisa que você queira maior que a Bolsa de Valores, aí é você montar um negócio próprio. É por isso que montar um negócio próprio atrai tanto, né? Porque você, por exemplo, nunca comercializa um produto a menos de 50%. Na verdade, é até mais. Tem empresas que comercializam a 100%, tá? Então, ela vai ter o dobro do faturamento, da lucratividade. Então, ó, aqui perceba que eu fiz apenas uma rentabilidade ao ano de 50%. E aí, com base nesse capital investido, deu 25 mil reais. Então, perceba que é algo algo muito robusto, né? A gente chegou a falar de qualidade, né? E aí, essa relação da qualidade, a gente chegou a discutir, né? O que faz a qualidade e como é que a qualidade ela é trabalhada e o quanto importante é medir esse desempenho, né, da qualidade e como é que os clientes internos e externos vão ter essa percepção, tá ok? Continuando aqui. Com relação às eras de qualidade, né? A gente tem a parte a gente começa com a inspeção, depois a gente migra para o controle estatístico, segue para a garantia e para a estratégia. Hoje nós estamos exatamente nesse ponto aqui, aonde a qualidade ela é um fator estratégico dentro do meu produto. Então, perceba que nesse cenário aqui, eu estou atendendo a uma necessidade do mercado, né? Existe um planejamento estratégico e mobilização da organização. Então, quando eu falo que mobilização da organização, eu estou envolvendo os funcionários, os colaboradores, tá? E esses colaboradores, por sua vez, eles têm o objetivo de serem treinados, eles têm que estar treinados, né? Ou seja, todo mundo tem que estar alinhado com os objetivos da empresa. Então, a gente chega aqui a diretriz aqui, o que é? É um gerenciamento da qualidade, tá? A identidade da empresa, a gente quando falou lá da identidade, ela serve para definir a estratégia da empresa e como é que ela vai ser, e como vai ser a interação das suas operações, e como é que vai ser a motivação da equipe. Então, se eu estou, quando eu vou entrar numa empresa, eu procuro saber qual é a ideia, qual é a motivação dessa empresa, para que eu também possa ser motivado a trabalhar
né, a desenvolver minhas atividades. E isso é muito importante, porque os seus gestores vão sempre se olhar para essa identidade, para essa motivação, para verificar para melhorar ou potencializar o papel do negócio da empresa, seja hoje e para o futuro. Tá? A gente falou também um pouco da cadeia de da questão de agregar valor à cadeia, né? E a gente falou do Potter, mas relembrar aqui o poder da barganha dos fornecedores. Então, aqui dentro eu tenho a nossa empresa, né? Ou melhor, eu estou olhando aqui a rivalidade dos clientes, desculpa. Aqui é para a gente falar da rivalidade dos concorrentes, né? Aonde os concorrentes vão estar buscando essas vantagens aqui, tá ok? Então, os concorrentes e a briga da concorrência vai ser motivada pela barganha dos fornecedores. Então, o fornecedor tem um produto mais barato, mais caro. A ameaça de produtos substitutos, então aquela coisa de eu ter sempre um produto diferencial, diferente do meu cliente, tá? O poder da barganha dos clientes, ou seja, os clientes estão querendo produtos com maior qualidade ou mais barato, isso vai influenciar. E a ameaça de novos players no mercado, tá? Então, perceba que essa cadeia aqui de valor, ela vai ser influenciada. Primeiro, os fornecedores, eles podem oferecer produtos mais baratos, o que pode te dar uma vantagem de valor. Mas nós já falamos que essa vantagem de valor é um problema. Então, o ideal é a gente sempre ir pela melhor qualidade. A ameaça de um produto substituto, né, é quando chega um produto com melhor eficiência, tá ok? Os clientes estão sempre dependendo do perfil de cliente que você tem, o foco, esses clientes estão buscando os menores preços, e aí isso pode ser um problema, tá ok? Então tem que verificar se você quer ficar nessa faixa de clientes ou você quer mudar o perfil do cliente que consome os seus produtos e, consequentemente, a ameaça da entrada de um novo concorrente aqui dentro desse ambiente, tá? Os clientes e suas preferências, né? Tem que tomar cuidado porque o cliente, ele quer, como é que eu posso dizer? Ele quer tudo exclusivo, né? E se você for atender o cliente na sua totalidade, você só vai vender para um único cliente. Tá ok? Então tem que haver um equilíbrio entre o que eu tenho a oferecer e as preferências que o cliente, as preferências que eu quero atender o cliente, inclusive para fidelizar esse cliente, tá? Bom, era isso que eu tinha para passar aí, tá bom? Foi um pouco a ideia era mais uma consolidação aí de todos esses assuntos que a gente viu no decorrer aí. Deixa eu voltar aqui para vocês. Era mais a gente apresentar aí uma consolidação desses assuntos que a gente verificou aí ao longo desse semestre, tá? E era isso. Tudo bem, então, pessoal? Então, ó, tchau para vocês. Paulo, até daqui a pouco. Vejo vocês, então, lá na aula de empreendedorismo. Eu acho que pode ser daqui 5 minutos, então? Então, vamos fazer... Pode sim, professor, tranquilo. O seguinte, às 14h55, a gente entra lá na sala de empreendedorismo, pode ser? Então, tá jóia, então. Beleza. Ótimo resto de semana aí para todos nós, tá? Muito obrigado, Paulo. Até lá, até daqui a pouco na sala de empreendedorismo, então. Tchau, tchau.